Olá, bem-vindo ao Unicast, o videocast oficial do 11º Encontro Avícola Empresarial da Unifrango. Agora com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ministro, qual foi a avaliação que o senhor está fazendo do evento aqui ao chegar nele? Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar a Unifrango pelo belíssimo evento. Eu sempre tenho dito que o agronegócio brasileiro, de uma maneira geral, e não apenas a avicultura, nós precisamos contar melhor a nossa história. Nós contamos história para criar conexões com pessoas. E o agro precisa fazer isso, porque quando ele não conta a sua história, alguém conta a nossa história, mas conta com a sua visão de mundo, às vezes com seus viés, com seus preconceitos e, às vezes, de maneira distorcida. E é por isso que, às vezes, a gente vê parte da imprensa, às vezes parte da academia, parte do meio artístico, não entendendo muito bem o que é o complexo produtor de comida do que é hoje o Brasil. Então, a Unifrango, no que diz respeito à avicultura, está fazendo uma excelente lição de casa através desse evento aqui, o 11º evento que a gente está presenciando aqui. E qual que é a mensagem que o senhor está trazendo para os participantes dessa edição? Várias, mas uma delas, o propósito que hoje o Brasil tem no cenário mundial. Eu tive agora recentemente, eu cheguei ontem da Universidade de Chicago, a minha filha acaba de se formar na Universidade de Chicago, e eu achei interessante que estava tendo um evento na Universidade de Chicago para tratar sobre essa questão de moedas. O Brasil, inclusive, se meteu aí nessa discussão aí nos BRICS. Por que o dólar é a moeda internacional? Por que não usar o yuan? Essas coisas todas. E o simpósio era sobre isso, né? Qual será a moeda do futuro? E como tinha um prêmio Nobel de Economia, minha filha me convidou, falei, puxa, eu quero ouvir a opinião do prêmio Nobel de Economia da Universidade de Chicago, qual vai ser a moeda do futuro, se vai ser o dólar, outra coisa toda. E eu achei interessante que ele vira e diz o seguinte, olha, se eu tivesse que apostar numa moeda do futuro, eu apostaria numa commodity e numa commodity alimentar. Então olha que coisa interessante, eu quase caí da cadeira, eu falei, puxa vida, então nós, o agronegócio, nós temos a moeda do futuro. Qual é? A comida. Porque nós temos um mundo que vai atingir 10 bilhões de pessoas que precisam comer e esse alimento, essa comida no prato vai ser a moeda do futuro. Então, essa é a mensagem, né? O Brasil precisa entender o papel que ele tem hoje nessa geopolítica global como um fornecedor confiável de alimentos. É uma mensagem importante, justamente de chamar a atenção para esse potencial que existe dentro do país. Agora, como transformar esse potencial em resultado? Nós já temos resultados, né? Hoje o Brasil, no caso do frango, por exemplo, ele é o maior exportador de frango do mundo, o maior exportador de carne bovina do mundo. Então, em termos de alimentos, o Brasil manda hoje quase 10 toneladas de comida para cada habitante no mundo. Então, essa é uma exportação incrível. Nós não estamos não apenas alimentando os mais de 200 milhões de brasileiros, mas mandamos comida hoje para 229 países e territórios. O que a gente não sabe ainda é transformar esses resultados que são concretos, tanto é que o agronegócio hoje é o que carrega a economia nas costas, como se tem dito, mas transformar isso numa história para aquela população brasileira que vive no asfalto e que às vezes ainda não conhece bem essa história, e também saber que esse protagonismo, daqui para frente, o Brasil não vai ser mais convidado para uma festa de formatura, uma festa de 15 anos. O Brasil incomoda. O Brasil está tomando o mercado. Quando a gente passou, por exemplo, no ano passado, a ser o maior exportador de algodão do mundo, tomamos essa posição dos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vai ser uma competição onde nós vamos levar cotovelada, vamos levar golpes abaixo da cintura. Então o Brasil precisa estar preparado para esse tipo de confronto que a gente vai ter, eu diria um confronto comercial, porque hoje nós incomodamos. Agora, precisamos contar a nossa história para a sociedade brasileira e para o consumidor, para a dona de casa que está na Europa, para a dona de casa que está na China, na Ásia, de uma maneira geral, a maneira como nós estamos produzindo comida. Porque eu sempre gosto de dizer o seguinte, hoje o Brasil ele é o maior exportador, não apenas de alimentos, mas o Brasil é hoje o maior exportador de sustentabilidade do planeta. É uma análise bem interessante, e nesse sentido, como é que o setor produtivo ele pode se organizar para
desenvolver ações para crescer, aproveitar esses espaços e enfrentar essas disputas que estão cada vez surgindo mais, como a gente viu recentemente, essa questão da taxação norte-americana? O que eu acho é que eventos como esse ajudam, o que aqui a Unifrango está fazendo, mas eu acho que daqui para frente, de vez em quando a gente tem uma expressão que os brasileiros conhecem muito bem, que se diz assim: chegou o momento de tirar as crianças da sala. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que daqui para frente começa a ter um momento de nós termos um protagonismo maior do setor privado. Na realidade é o seguinte: tudo isso que aconteceu até agora, o Brasil ter tomado esses mercados, ser um dos maiores exportadores líquidos de alimento do planeta, ele aconteceu basicamente sem nenhum acordo comercial. Uma coisa interessante, e vou reforçar, o Brasil não tem nenhum acordo comercial até agora. O primeiro iria ser o Mercosul, União Europeia, que está travado aí basicamente há quase 20 anos. Mas quem abre o mercado em si não é o governo. Quem abre o mercado em si é o empresário. É ele que vai lá, conquista aquele mercado com muito esforço, com qualidade, com preço acessível. Então há um ditado rural que diz o seguinte: não merece ter o que tem quem não defende o que tem. Então quem tem que defender realmente esses mercados agora, apesar do governo, é o setor privado, é o empresariado, porque se ele deixar na mão, como está acontecendo hoje, está virando uma discussão política, algo que deveria ser uma discussão técnica. E se você pensar bem, nós estamos tratando de um mundo que busca comida, que está falando de questões humanitárias. Quer dizer, eu tenho certeza que, no bom senso, nenhum país, por exemplo, poderia taxar a comida. É uma coisa inacreditável, num mundo que passa fome, você colocar um imposto de tarifa sobre uma comida. Então, são sobre esses argumentos que eu acho que o empresariado tem que ter o seu protagonismo e não deixar que todo esse esforço, às vezes, seja destruído por uma agenda ideológica, às vezes uma agenda política, porque isso contamina todo esse trabalho incrível que a avicultura e mais diferentes setores do agronegócio têm feito até o momento. E a gente tem visto as entidades representativas cada vez mais, inclusive aqui a Unifrango, trabalhando a comunicação, criando suas narrativas, desenvolvendo suas mensagens. Esse é o caminho? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma. É nós do agro contando a nossa história. Exatamente isso, porque quando a gente não conta a história, alguém fica contando essa história. Então, por exemplo, eu cheguei, como disse, ontem de Chicago, fiquei surpreso. O Instituto Gallup, que é um instituto de pesquisa lá nos Estados Unidos, ele acabou de fazer uma pesquisa global. E olha que eu estou falando de um país altamente tecnológico, estou falando dos Estados Unidos como o país das Big Techs, da Starlink, do foguete que dá marcha ré, essa coisa toda. E eles fizeram uma pergunta dizendo o seguinte: qual era a atividade mais admirada pelos norte-americanos? Quando eu vi aquela pergunta, eu falei, puxa, vai ser alguma coisa ligada com tecnologia. Não, a atividade hoje mais admirada pelos norte-americanos, pesquisa do Instituto Gallup desse ano, é a atividade rural, é o agronegócio. Ou seja, os agricultores americanos, eles souberam contar a sua história de tal maneira que eles ganharam o coração da sociedade norte-americana. É o que está faltando aqui. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: você tem o francês que tem orgulho do seu vinho, você tem o italiano que tem orgulho da sua Ferrari. É o momento da gente vender essa ideia que o agronegócio ele é um motivo de orgulho para cada brasileiro esparramado por esse país. Tá certo, ministro. Muito obrigado. Um grande abraço e parabéns mais uma vez à Unifrango e à Unicast.